A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério, abençoe a sua casa. É uma alegria podermos estar mais uma vez tratando dos assuntos da Escola Bíblica Dominical. Hoje entraremos num assunto muito importante, todos eles têm a sua relevância porque é a palavra de Deus, é a voz de Deus dada a nós por Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Por isso, todo o conteúdo bíblico é de total relevância e de total importância. Mas hoje nós trataremos de uma lição que fala conosco de uma maneira muito especial, que é o despertamento renova o altar. Nós estamos tratando dessa linha, desse estudo da Escola Bíblica Dominical, falando sobre os princípios divinos em tempos de crise. Uma lição elaborada aqui na década de 90 pelo nosso querido pastor, pesquisador, estudioso, ensinador da palavra de Deus, Eurico Bergstein. Que Deus abençoe a todos os irmãos e pastores que se dedicam na área do ensino, da estrutura da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe. Meus queridos, hoje nós estaremos adentrando um pouco este assunto, dando uma pincelada, uma abordagem muito objetiva e sucinta, para que você venha a ser despertado a uma pesquisa maior, a uma dedicação maior ao estudo da palavra do Senhor. Porque é claro que em poucos minutos aqui não há tempo suficiente para esgotarmos esta matéria, este assunto. Mas Deus dará a você e a nós a oportunidade de nos aprofundarmos cada dia mais através da presença do Espírito Santo, dando a nós a capacidade iluminativa para a compreensão das verdades divinas. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça neste ministério ao qual Ele nos colocou. Que Deus nos abençoe. Vamos para a lição de hoje. O despertamento renova o altar. Texto áureo da nossa lição. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Nós encontramos esse texto em primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, no verso de número 30. Verdade praticável, verdade prática. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Esdras, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, depois do versículo 10 ao versículo de número 13. Esdras, capítulo 3, no versículo 2. E levantou-se Jesua, ou Josué, filho de Josadaque e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram a casa do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades sagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Verso 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a
instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos se levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilou com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Olha que alegria, o contexto dessa lição de hoje fala de um momento muito específico da nação de Israel, que foi um marco que desenvolveu a nação de Israel para uma chegada, para um momento específico ao qual a profecia já havia predito sobre este momento de regresso, de restauração, de despertamento e preparo ou antepreparo para a vinda do Messias. Então tudo estava do jeito que Deus havia prometido. Vamos para o objetivo desta lição, ou objetivos da lição. Primeiro, elucidar o significado do altar para o antigo pacto. 2. Entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Comparar ou comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Nem todos os despertamentos são bíblicos. Vamos ver isso na lição de hoje. Vamos interagir um pouco. A reconquista da terra de Israel não foi tarefa fácil. Além da incompreensão dos povos vizinhos, os líderes judaicos enfrentaram a descrença do povo. Como agir numa hora tão difícil? Confiando nas providências de Deus, erguem-lhe um altar, oferecendo-lhe sacrifícios de acordo com o que prescrevera a lei de Moisés. Desta forma, mostram aos adversários que o Senhor ainda luta pelo seu povo. Por que temer então? Às vezes, encontramos-nos nas mesmas condições. Há dificuldades por todos os lados, avizinham-se a tribulações e as angústias estão sempre presentes. No entanto, quando erguemos o nosso altar, o Senhor começa a operar em nosso meio. É hora de levantar o nosso altar. Olha que maravilha essa interação. A introdução da nossa lição. Nessa lição iremos meditar sobre o fato de que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens têm ou passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Ponto central desta lição. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Este é o centro, este é o ponto central da nossa lição. Tópico 1. O despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus, naquela época, sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme.
porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra, em Esdras 3:3. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali, como está no Êxodo, capítulo 29, no verso 43. Estas bênçãos os judeus agora almejam através do altar. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Vou repetir. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso, vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, vocês lembram disso? No texto de 1 Reis, capítulo 18, no verso 16 ao 40, esse confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Em Reis, capítulo 18, no verso 30, depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Segundo Crônicas 29, verso 3. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor Acás por um altar construído com um modelo copiado de Damasco, lá em 2 Reis, capítulo 16, verso 10 ao 12, narra essa história. Quando então os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Quando os judeus voltaram do cativeiro, nesse contexto que estamos tratando, construíram um altar sobre as suas antigas bases, de modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, das Sukkot, da Sukkah, cabanas, tendas. O culto a Deus havia recomeçado. Esdras 3, verso 4 e verso 5. Síntese do tópico de número 1. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso os judeus sentiam necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Então fique aqui a nossa pergunta e o questionamento. Será que estamos edificando um altar para o Senhor? De uma maneira direta, de uma maneira figurada, mas essencialmente, conceitualmente prática? Será que a nossa vida espiritual está sendo edificada para que possa haver um culto ao Senhor? Para que o despertamento venha a ser restaurado, para que o momento de relação com Deus venha a ser prontamente restaurado? Será? Devidamente, nós precisamos encontrar a maneira certa de se edificar e de se construir, de se restaurar. E essa maneira nós aprendemos só com a diretriz, com a bússola, com o mapa, que é a palavra do Senhor. Só ela pode nos dar a direção correta, o caminho certo para edificarmos de forma correta e eficaz. Subsídio cultural. O que é
altar. Altar aqui tem a ver com a maneira que você sacrifica ao Senhor. Significa sacro ofício. Sacrifício significa queimar. Quase todas as pessoas dessa geração têm um conceito errado do verdadeiro altar, do sentido genérico e prático que motivou a sua existência. Todos julgam, geralmente, que um altar genuíno é a parte de um templo físico, de uma catedral, de uma mesquita ou de uma sinagoga. Muitos, sem dúvida, vão surpreender-se quando lhe mostrarmos como a Bíblia define o significado do altar verdadeiro e a sua função. O altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecer sacrifícios e holocaustos de animais. Era um testemunho perpétuo, um favor. Sentia-se nele a manifestação divina. Significava a presença de Deus. Santificava as ofertas. Era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. Por tais razões, o altar era respeitado. Por isso, nós devemos entender a especificidade do altar do Senhor. O que realmente significa o altar do Senhor? Significa onde a presença de Deus está, onde se oferece o verdadeiro culto, onde se sacrifica ou levar ao sagrado, colocar diante do sagrado aquilo que se oferece, aquilo que se entrega, aquilo que é dele, que devolve a ele. Então nós temos que entender que o altar, no conceito de uma vida edificada e colocada diante do Senhor, ela tem que ser santa, tem que ter comunhão. E de uma maneira física, literal, nós devemos levar as coisas que são edificadas a Deus e consagradas a Deus de uma maneira muito séria, com temor, porque aquilo que oferecemos a Deus, aquilo que Deus determinou, ou aquilo que nós oferecemos, devolvemos a Deus, e dissemos a Deus, isso é do Senhor, nós temos que levar em consideração que Deus o tem como dele. E assim nós temos que temer ao Senhor. Eu vejo muita gente entregando, consagrando, levando, mas não conhece e nem se dá a conhecer a importância dessas sentenças, dessas atitudes, desses sacros ofícios ao Senhor. Quando oferecemos ao Senhor, nós dedicamos a Ele, é dele, Ele é o dono, Ele sabe o que faz, como fazer e a hora que faz. Por quê? Porque nós não podemos tomar aquilo que é dele e usar conforme bem entendemos, mas temos que usar no temor do Senhor. Nós vamos agora para o segundo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Velho Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus, mas no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus, lá no Gólgota, é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto, aspas, principalmente vos entreguei, ou primeiramente, no caso, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no verso 3. Escreveu ainda, aspas, nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. Todas as coisas subsistem por ele, aos Colossenses, capítulo 1, verso 17, para que em tudo, ou seja, Jesus, tenha preeminência, o primeiro lugar, ele é o objetivo pelo qual tudo acontece, é por ele, para ele, tudo se volta a ele.
Colossenses 1, verso 18, para vós, os do altar que credes, é preciosa a pedra principal de esquina, 1 Pedro 2,7. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. Depois você pesquise na sua revista e veja os textos maravilhosos que tem aqui para fazer um comparativo e fortalecer este argumento. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus, como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício do seu Filho, como está em aos Efésios, capítulo 3, do verso 6 ao 9. Em aspas aqui, na consumação dos séculos enviou o seu Filho. Gálatas 4 e João capítulo 3, verso 16. Todo mundo conhece esse texto. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Então Deus estava ativamente ali atuando na morte expiatória de Jesus. Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Ele nos reconciliou. Ele foi a propiciação, um sacrifício que absorve a ira de Deus e torna aqueles culpados inocentes, porque apenas um, sofreu toda a ira de Deus para que aqueles que foram culpados se tornassem inocentes. Cristo foi a nossa propiciação. Ele sofreu toda a ira de Deus para que os verdadeiros culpados se tornassem em Cristo Jesus inocentes e perdoados. Ou seja, nós fomos os culpados, mas em Cristo Jesus a nossa dívida, aquela cédula que havia marcado, que estava marcada, que estava já assinada, foi rasgada. Aquela dívida de morte foi rasgada e nos perdoou. Não resta mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, porque Cristo cumpriu a sua missão e Ele estava lá para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui e dizer: só o Senhor é Deus. Deus nos deu o privilégio de vivermos este despertamento, este período da graça, onde podemos conhecer e reconhecer o Filho de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua ascensão e na sua entronização eterna, para que um dia venha julgar e julgar com equidade, com justiça, todos os povos, todas as nações, todo o mundo. Outro personagem, o Espírito Santo, ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, como está em aos Hebreus capítulo 9, verso de número 14. 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então, o despertamento tem um objetivo: levar o homem à grande vitória de Jesus no Gólgota. Ou seja, a vitória de Cristo, o mérito é de Cristo. Ele é a causa de toda a nossa vitória. É sobre Ele e por Ele que nós estamos aqui. Por isso, nós temos que dizer: em Jesus podemos todas as coisas. Em Jesus nós somos fortes. Em Jesus nós podemos vencer e podemos todas as coisas. A passar tudo o que temos que passar, até um momento de crise mundial, como estamos vivendo, e de momentos de incertezas, nós podemos passar.
porque todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. O Espírito, ele revela, o Espírito Santo, ele ilumina, né? O Espírito Santo está iluminando o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de seres iluminados, como está em Hebreus 10:32, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Glória a Deus. Depois que a iluminação, o clarear do Espírito Santo, ele vem sobre mim e sobre sua vida, nós agora podemos suportar este grande combate, porque o Espírito vai dando entendimento, discernimento, destreza, vai dando capacidade de discernir o momento, e você se torna fortalecido para enfrentar as situações, porque você vê, você enxerga aquilo que está acontecendo de maneira muito clara, muito precisa, e principalmente com os olhos da ótica da eternidade de Deus. O Espírito, ele revela, como está em Efésios 1, verso 17, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo ressuscitando-os dos mortos. Efésios 1, 19 ao 20. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, como está em Mateus 16, 16 e 17. O Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Olha que lindo! O Espírito, ele ilumina, ele revela. O Espírito, ele ensina. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam, como está em Lucas 24, 32 e 45, porque a profundidade que o Espírito tem, ele é profundo, porque nele está, ele é a sapiência, a própria sabedoria. Ele revela, ele traz à tona, ele esclarece, ele ilumina, ele coloca o homem na sua posição de luz, de poder enxergar, e quando ele enxerga, quando ele tem a capacidade de observar e entender, ele se torna luz também, porque ele reflete a luz daquele que habita em seu ser, em seu coração, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado, está consumado, como está escrito lá em João 19:30. Deus afirmou esta palavra, ou confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu do altar de alto a baixo, mostrando ao universo que um novo e vivo caminho havia sido consagrado pelo véu, isto é, pela carne de Jesus, como está em Hebreus 10, 19 e 20. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados, e Jesus triunfou deles em si mesmo. Por isso temos nele a vitória. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. Por causa do brado, está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus. O Espírito, além de explicar, ele penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta, como está em Efésios 5 e 13. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, lembra lá? Isaías capítulo 6, 5 ao 7, onde ele foi iluminado através daquela brasa da presença de Deus, da presença do Espírito de Deus, de fato. Sentimos o grande peso de nossos pecados nessa hora. E é pelo Espírito Santo que somos despertados e levados ao arrependimento.
coisa muito rara em nossos dias, pessoas já não se arrependem verdadeiramente dos seus pecados, porque não conseguem ver e nem sentir o peso, a brutalidade dos seus pecados. O arrependimento, ele é necessário. Arrependimento já, para que haja um verdadeiro despertamento. Síntese do tópico 2. No Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus, através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento, porque agora Jesus é o centro da comunhão com Deus. Ele é o objetivo, ele é a pedra principal. É ali que nós estamos edificados, é ali que nós estamos vivificados, porque ele é a pedra viva, ele é a pedra eleita, ele é a pedra angular, e essa pedra faz com que as pedras vivas sejam de maneira construída, de maneira edificada, a construir uma morada, uma casa perfeita para a presença do Deus, do Eterno, do Divino, e a bênção do Senhor é sobre aquele que está edificado em Cristo, que é o centro da nossa comunhão com Deus. 3. Cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia, entre aspas, movimentos que realmente tinham a aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, como está nos Colossenses 2:23. Também nos nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas dos verdadeiros ou do verdadeiro despertamento. Muitos destes movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Tome cuidado com aquilo que se apresenta. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que está a brilhar significa que é a luz, que é Cristo. Tome muito cuidado, seja discernente, só a palavra de Deus pode te dar compreensão, sapiência, capacidade de entender e interpretar todas estas coisas. Estes avivalistas ou especialistas sabem, com as suas técnicas, dominar o auditório, pode fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas e etc. Sabe até imitar o batismo com o Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor relevância. Tome muito cuidado com isso. Eurico Bergsten, ele narra uma experiência. Uma de nossas igrejas, aqui dizendo ele, sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões ali shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual. Enquanto os hinos estão sendo entoados, olha só, cuidado, este tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção.
É Ele que está no timão, é Ele que dirige, é Ele que está no volante, está no guidão, é Ele que tem que dirigir, é Ele que tem que orientar, é Ele que tem que ser o conselheiro, o advogado, aquele que está para nos guiar em todos os momentos. Então veremos se o Espírito Santo é a nossa direção, cumprir-se a palavra de Deus que diz: vão indo de força em força, como está no Salmo 84, verso 7. Então, deixo essa palavra para você. Seja dirigido pelo Espírito Santo. A ótica humana, a oftalmologia humana diz que as coisas estão indo de mal a pior, não vai dar certo, as coisas não vão se edificar. Mas se você está na direção do Espírito Santo, se o Espírito Santo ainda é o Deus que dirige, que te aconselha, que te orienta, você não vai perder a sua autenticidade, a sua persona, não. Mas se o Espírito Santo te orienta, você vai ser uma pessoa realizada, completada e atingirá os propósitos que o coração almeja de todo ser humano, que é o prazer e a alegria de servir a Deus. Embora os momentos físicos, temporais, mostram coisas tristes e devastadoras, mas o Espírito Santo tem alegria, porque Ele é a própria alegria e motivação para que você vença as situações. E isso tem que estar no coração de cada crente, de cada pessoa que professa a veracidade do culto a Deus, da adoração a Deus, porque isso é o despertamento. Isso é o verdadeiro acordar da mente, do ser, para as verdades e realidades de Deus. Síntese desse tópico 3. E vamos agora para o final desta lição. O estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm as características do verdadeiro despertamento espiritual. Então fica aqui uma grande dica da lição de hoje. Estude a Bíblia de maneira sistemática. Como nós estamos abordando as lições da Escola Bíblica Dominical, e ela sempre traz a nós essa base, este desenvolver, estes degraus, que são sistematizados de maneira progressiva, de maneira temática, trabalhando todos os temas para que nós venhamos ter consistência, venhamos ter fonte argumentativa, não apenas no logos, na palavra, mas também na essência, no ser, na estrutura da sua identidade, para que em tudo você seja forte e fortalecido. Meus queridos, chegamos ao final desta aula, rápida e sucinta, porque nós não temos muito tempo para abordá-la, porque o vídeo muito longo, de fato, acaba cansando aquele ouvinte ou você ouvinte e tornando exaustivo e não assimilando as informações. Mas nessa reflexão e abordagem, espero que você venha ser abençoado e também compartilhe esta aula com o máximo de pessoas, para que Deus venha abençoá-las também. E através de uma palavra, de uma força sentencial, ali venha chegar a vida do Senhor. Que Deus abençoe. Um grande abraço do pastor Daniel Dias e toda a sua família, e que Deus abençoe o seu ministério. Um grande abraço à Assembleia de Deus, Ministério Jerusalém, e todos os pastores oficiais e toda a igreja do Senhor Jesus no planeta Terra. Que Deus abençoe, fique com Deus. Amém.